E aí, tudo bem por aí? Espero sinceramente que sim. Como é que tá o clima por aí? Tá calor? Tá frio? Aqui tá frio, dá pra ver pelo casaco, mas eu não venho falar de clima, já que eu não sou meteorologista. Bom, então vamos aos avisos importantes. Muito provavelmente vocês irão ouvir alguns sons de fundo, tipo um carro, uma moto, passarinho cantando, alguém conversando, que eu tô na varanda da minha casa e é perto da, é próximo da rua, né? Então, sons fazem parte da natureza, principalmente quando eles fazem, quando eles são advindos do dia a dia. Já vou pedir para, se você gostar do vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Compartilhar fica na sua fica de acordo com a sua vontade, se você tiver alguém para quem compartilhar, porque nem todo mundo tem alguém para compartilhar um vídeo que fale a respeito de livros. E no vídeo de hoje, então, vamos finalmente ao que interessa. Eu vou falar sobre um livro que certamente você, ao ler, ao ver a thumb, né, a miniatura, a thumbnail do canal, já vai identificar, que é O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que é um daqueles livros assim que pelo menos para mim foi uma leitura um pouco desesperadora. Desesperadora não pelo livro em si, não pela história em si, né? Pelo enredo em si, porém pela maneira como o autor resolveu escrever a história. Bem, creio que todo mundo conhece ou já ouviu falar de Aloysio de Azevedo. Ele escreveu O Cortiço, ele escreveu O Homem e outros textos mais, outros livros mais. É, é um autor clássico da literatura brasileira e o Mulato se enquadra nesse, nesse grupo de livros que são tidos como a base principal dos movimentos literários no Brasil. Bem, por que que eu coloquei, por que que eu comparei o Mulato com uma das frases escritas no livro A Divina Comédia de Dante, quando Dante está entrando no inferno? Uma das coisas que ele vê escrita na porta é: vós que entrais, abandonai toda a esperança. Ou seja, aqueles que entram por aquele portão, que vão entrar por aquele portão, portões do inferno, devem deixar de fora toda a esperança. Porque esse livro aqui é um livro desesperançado mesmo. Ele não tem sinais nenhum de esperança. Ele não traz, ele não me trouxe, pelo menos, nenhum sinal de esperança. Essa é a minha visão. Então agora vamos falar do livro propriamente dito, né? É, nós vamos acompanhar a história do Raimundo Mundico,
que ele é filho de pai branco com uma escrava. Como se isso não tem, até aqui não tem novidade nenhuma, já que esse livro se passa no Segundo Império. A história, o enredo se passa no Maranhão, no Segundo Império. Né? Mundica é filho, então, desse homem branco, José Silva, ou José da Eita, com essa escrava. Ele é esse pai, para salvaguardar esse filho da fúria da mulher Maria Quitéria. Se eu não me engano, é Maria Quitéria. É Maria de alguma coisa. Para salvaguardar esse filho, ele manda essa criança para o irmão e pede para o irmão mandar essa criança para ir estudar em Portugal. Para ser padre, mas ele acaba virando advogado. Bem, esse José da Eita, como eu já mencionei, ele é casado com essa tal de Maria Quitéria. E essa tal de Maria Quitéria, ela tem um caso com o padre Diogo. Um dia ele descobre o caso da mulher com o padre, ou o caso do padre com a mulher dele, e naquela coisa de legítima defesa da honra, ele simplesmente mata a mulher. Ele esgana a mulher, e então o padre vê e passa a controlar, né, a vida do José, que vai culminar um assassinato, porque o padre vai mandar matar o José. Passa-se um tempo, o Mundico Raimundo volta para o Maranhão, já formado. No Maranhão, ele vai para a casa do tio, Manuel. Na casa do tio, ele vai encontrar com a prima, Ana Rosa, e desse encontro vai nascer um amor. Né? Ela se apaixona por ele e ele, a princípio, vai tentar resistir, mas vai acabar também se apaixonando pela prima. E nós encontramos então novamente o padre, que agora não é mais padre, é Cônego Diogo, que é a miséria da história. Mundico vai em busca da história dele, né? Vai tentar entender a história dele. Ele vem de Portugal com esse projeto, com essa ideia de ir atrás da história dele, de saber quem ele é, o porquê de ele não saber nada da mãe. Ele sabe do pai, mas não sabe da mãe. E não sabe a história verdadeira. Ele não tem conhecimento da história verdadeira, de tudo o que aconteceu para fazer com que ele chegue até ali. Quando ele chega a descobrir sobre a história da vida dele, a princípio ele fica chocado, porque quando ele veio de Portugal para o Maranhão, ele não se via como um filho de escravo. Ele não se achava escravo, ele não se achava sequer, ele se achava uma pessoa preta, né? Sequer ele não se achava preto. Ele se via como uma pessoa branca. Ele estava no lugar de pessoa branca, dado todas as facilidades que ele encontrou na vida. Apesar de que, quando ele estava na escola em Portugal, quando ele estava estudando em Portugal, as crianças do colégio chamavam ele de macaquito. Mas ele vai se perder, essa situação foi se perdendo, e ele começou a se enxergar então como uma pessoa branca, até por causa do bem que ele era um jovem muito inteligente, ele escrevia para jornais, essas coisas todas.
Ou seja, ele caiu nas graças da população, mas quando ele da população em Portugal. Mas quando ele chegou em Portugal, quando ele chegou no Maranhão, ele chegou no, as pessoas no Maranhão daquela época, elas eram muito elitistas, né? Era uma sociedade escravagista, ou você era escravo ou você era português. Era uma sociedade escravagista, uma sociedade muito elitista, muito elitista. Eles olhavam para as pessoas de cor, mesmo que essa pessoa fosse um pouco mais clara, eles olhavam para as pessoas, para esse grupo de pessoas por cima do nariz, assim, sabe? Respirando, respirando nobreza, uma nobreza que eles sinceramente não tinham. E quando o Mundico se descobre filho de escrava, ele encontra a mãe dele ficou louca por causa da Maria Quitéria, que era a velha que surrava ela, que maltratava ela, por causa da morte do José, porque o José, o pai do Mundico, realmente gostava da escrava, tinha um amor pela escrava. E quando o Mundico, então, se descobre filho dessa escrava, ele simplesmente começa a entender o porquê das pessoas olharem estranho para ele no Maranhão. Antes ele achava que era porque ele era estrangeiro, estrangeiro entre aspas, né? Por ele ser, por ele ter vindo de Portugal. Mas não, ele começa a entender que era pelo fato de ele ser filho de escrava. Bom, essa é a parte, vamos dizer assim, do contexto social. Agora vamos para a parte pessoal. Mundico está apaixonado pela Ana Rosa, Ana Rosa está apaixonada pelo Mundico, e nessa busca dele, pela história dele, em um determinado momento, ele pede a mão da Ana Rosa em casamento, e o tio dele, Manuel, simplesmente nega essa possibilidade. E ele tenta, de todas as formas, entender por que, que ele não poderia casar com a Ana Rosa, uma vez que o próprio tio tinha ele em autoestima. O tio respeitava ele de todas as formas, entendia, via nele um homem de bem, alguém que tinha um bom caráter, alguém que tinha hombridade, alguém que era honesto e todas as outras coisas mais. E então ele resolve questionar o tio. Qual o motivo? Por que de ele não poder casar com a prima? E aí o tio resolve falar a verdade. Que ele não podia casar com a prima porque ele era filho de escrava. Filho da escrava que ele havia encontrado, que até então ele não sabia que era a mãe dele, e passou a entender que aquela escrava louca que ele havia encontrado um dia era a mãe dele. Então, isso é mais um motivo para ele perder completamente o chão de vez. Mas ainda assim, ele continua é, tentando reverter a situação. Nesse imbróglio nesse romance, né, nesse imbróglio aí do romance, tem uma terceira pessoa, tem uma quarta pessoa. Tem o Dias, que é um caixeiro viajante que trabalha com o Manuel, já que o Manuel ele tem um grupo de caixeiros viajantes que trabalha para ele. Tem o Dias, que é um caixeiro viajante. Tem a avó da Ana Rosa, que é Maria alguma coisa, que não quer que a neta se case com o Mundico, porque o Mundico é de cor. Ela não chama ele nem pelo nome, ela chama ele de cabra ou cabra. E tem o Dias, que é um pseudo prometido da Ana Rosa. Bom, para não me estender muito na resenha do livro, o final é
não é de partir o coração, mas também não é de não partir o coração. Porque o Cônego se junta ao tal do Dias e resolve dar cabo da vida do Mundico. Ana Rosa estava grávida do Mundico, ela acaba por meios, por vários meios, ela perde a criança, né? Ela perde a criança e acaba se casando então com o dito Dias. É, esse livro, O Mulato, né? Nesse livro aqui, a Luísa de Azevedo, ele faz uma crítica muito profunda à sociedade da época, né? A sociedade maranhense da época, porque era um povo que comia ovo e arrotava caviar, né? Que se achavam o suprassumo da sociedade brasileira. Eles, eles se sentiam superiores. Eles se sentiam tão superiores que, de certa forma, pelo que está escrito aqui, eles não aceitavam nem a ideia dos brasileiros natos se casarem com pessoas ditas portuguesas legítimas. É uma coisa assim muito esquisita. Como esquisita do nosso ponto de vista. Para nós, agora, na nossa época, era esquisito. Mas para a época deles era uma coisa um tanto quanto natural. Eles enxergavam com uma certa naturalidade. Se bem que haviam pessoas que naquela época, né, os abolicionistas, eles não entendiam, não enxergavam como natural. Mas a maioria da população não era abolicionista, a maioria da população precisava da mão de obra escrava e então para eles isso era muito natural. Por que que eu achei o livro desesperançoso, né? Um livro desesperançado? Porque, primeiro, quando eu li o livro, eu achei que cada capítulo que passava, eu achava que o Mundico ia conseguir resolver a questão dele, que ele ia conseguir casar com a Ana Rosa, porque o Manuel era uma pessoa. Ele tinha seus escravos, mas ele não era uma pessoa fechada para as novidades. Ele mesmo, lendo o livro, isso fica claro. Por ele, ele casava, por ele, o Mundico casava com a Ana Rosa. Mas ele não podia fazer isso muito por conta da sociedade, porque ele pensava nos netos que ele poderia, nos sobrinhos netos que ele poderia vir a ter, né? Que seria dessas crianças. Ele pensava muito no futuro. Já a Ana Rosa não esquentava muito a cabeça para isso. Ela queria o Mundico de qualquer jeito e o Mundico queria a Ana Rosa de qualquer jeito, nem que para isso eles tivessem que sair do Maranhão, que era o projeto. Era um dos projetos deles saírem do Maranhão. Mas não é só sair do Maranhão, eles teriam basicamente que sair do Brasil, porque o Brasil era todo escravagista, né? De certa forma, ia pesar sobre a segunda geração deles, né? Os filhos ou filhas, essa questão de eles terem tido pai e mãe, um pai ex-escravo, que ele foi praticamente aforreado na pia de batismo, e a mãe branca. A gente ainda, de certa forma, vê isso no nosso cotidiano, né? As pessoas ainda encaram, de certa forma, essa realidade como uma realidade estranha, em pleno século XXI. Esse aqui é um livro que levanta muitas discussões. É um livro que pode ser facilmente utilizado numa aula de história. Por exemplo, o professor que vai falar sobre esse período do Brasil, período escravagista, pode muito bem, junto com a professora de português ou de literatura, usar o mulato para falar desse período, que vai encontrar aqui material didático e paradidático que nem água. Eu não gostei muito da maneira como o autor escreveu a história. Tem momentos da história que ele é muito detalhista. Quando ele vai escrever, por exemplo, tem um capítulo aqui em que ele vai descrever uma missa.
E ele descreve todos os detalhes das vestimentas das pessoas, ele descreve o detalhe da roupa que o cônego Diogo está. É muito detalhista. Ele se apegou muito aos detalhes. É bom para quem quer estudar como as pessoas se vestiam naquela época, o que as pessoas comiam naquela época. É perfeito para quem quer buscar referências de moda, de alimentação, de como eram a casa, como eram as casas, da época em que o livro, dessa época maranhense ali no Segundo Reinado. É excelente para isso. Eu, sinceramente, não gosto de muito de livros com muito de livros em que o autor descreve minuciosamente os detalhes dos espaços em que as cenas estão ocorrendo. Eu sou daquele que basta dizer era uma sala e a parede estava pintada de rosa e tinha cadeiras e poltronas e outras coisas mais, já tá bom. Mas ele não, ele vai lá nas minúcias. Porque o vestido tinha assim, 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 porque estava assim, 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 porque era coberta assim, assim. Tornou, tornou para mim a história um pouco cansativa. Tirando tudo isso que eu falei, sim, é um livro interessante, é um livro bom, é um livro pertinente, que realmente deve ser lido. Não aconselho que se leia nessa edição aqui da Garnier. A página é branca, a letra é muito pequena, o que dificultou ainda mais a leitura, embora eu tenha lido ele em 5 dias, o que dificultou ainda mais a leitura. Tem uns pequenos erros de revisão. O cônego fala muitas frases em latim e não tem aqui uma explicação, não tem uma nota de rodapé, embora eu não goste de nota de rodapé, mas poderia pelo menos ter um glossário aqui no final, né, explicando cada frase que o cônego Diogo fala. Muitas. Ele cita, né, muitas coisas em latim. E aí eu não sou um leitor de latim, não entendo nada de latim. A única coisa que eu sei de latim é Vox Populi, Vox Dei, Alia Jacta Est, e só isso. É a única coisa que eu entendo de latim. Porém, fica aqui, então, a minha resenha leiguíssima, leiguérrima, do livro O Mulato de Aloysio de Azevedo. Se forem ler, escolham uma edição em que as letras, em que a diagramação seja mais palatável. Eu comprei essa aqui porque estava baratinho, R$ 10. E como o nome do canal já vos mostra, né? Eu não tenho dinheiro para estar gastando com livro caro. O livro mais caro que eu já comprei na minha vida foi A Divina Comédia. É, então é isso. Fica aí a minha contribuição para você que quer ler O Mulato, está procurando alguma indicação não muito técnica do que você vai esperar ao ler esse livro. Bem, já disse lá no começo, curte, comenta, compartilha, se puder, ou se quiser, mas curtir e comentar, acho que todo mundo pode. Isso aí é o de menos. É o mais fácil de se fazer. Até o próximo vídeo. Fui.